Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Padre Pio. Vamos dar início aos trabalhos com a nossa oração de abertura. Entrando em conexão com os amigos espirituais aqui presentes. Senhor Deus, Pai e Mãe divinos, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, na casa de Padre Pio, essa casa que é sempre bom relembrar, que é um portal de luz aqui na Terra, uma escola para as nossas almas, um hospital para nossos espíritos em busca de cura e de libertação, um templo de oração em que sentimos a Sua divina presença se materializar nas formas de paz, de harmonia, de alegria, quando aqui chegamos. Que nesse instante possamos, todos nós, ampliarmos as nossas percepções para nos permitir impregnar com essas vibrações e que elas encontrem ressonância no imo de nosso ser, despertando-nos para a nossa realidade divina, a nossa filiação divina, e que possamos daqui para frente assumir essa condição de filhos e filhas de Deus. Condição essa que nos dá poder, o verdadeiro poder, que é o poder do amor, da luz, do bem, da consciência infinita. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos guie, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, para quem viu no Facebook que seria Luiz Augusto a palestra dessa noite, é pegadinha. Ele ficou retido em São Paulo, não conseguiu retornar a tempo de fazer a palestra, realmente seria ele. E, mais uma vez, coube-lhe a tarefa de substituí-lo. Mas dessa vez ele me deu algumas horas para isso. Já teve momentos piores. Bom, e aí, vamos falar sobre o tema da noite, né? E eu vou fazer uma mistura aqui, porque na verdade é aquela história, eu compartilho com vocês aquilo que eu estou estudando no momento. Né? E eu estou participando, estou fazendo um curso, e um curso que eu até pretendo mais tarde também fazer aqui na casa, que é o Despertar da Consciência. Curso bom esse, que eu não sei nem o nome, né? O curso do Despertar. E esse curso do Despertar, ele tem muito a ver também com esse momento que nós estamos vivendo agora. Né? Nós estamos vivendo um momento de Páscoa. Né? Seja por qual for o significado, o cristão, o pessoal do Pessa, né? do judaísmo, o significado disso é libertação e transformação. Esse mês de abril, quem tem um pouco mais de sensibilidade, né, de percepção, deve ter sentido que as coisas estão aflorando, né? Tudo que parece meio escondido, meio oculto, está aflorando de uma maneira tremenda. As pessoas estão mais aceleradas. Eu até costumo dizer que as pessoas estão surtando, né? Porque lá no consultório eu vejo pessoas assim ligando em emergência porque estão em crise. E se a gente olhar pela ótica do espírito, toda crise, todo conflito é muito bom. É porque a gente não tem o hábito de ver dessa forma. Porque o conflito, quando ele surge e é trazido à tona, é porque é o momento da gente resolver e solucionar. Né? Aquela coisa que está oculta, que está escondida, que está vibrando na gente, mas que a gente ainda não consegue nem dar um nome, porque ainda está na inconsciência, está imperceptível, nos incomoda e a gente não sabe o que fazer. Então as forças, neste momento, cósmicas, digamos assim, elas conspiram para que a gente se liberte.
para que seja trazido à tona aquilo que a gente precisa resolver e de alguma forma não tinha nem entrado em contato, né? O bom é que tende a melhorar, né? Porque quando a gente realmente assume as rédeas da vida no sentido de chamar a responsabilidade para a gente, né? E vamos entender responsabilidade no sentido de dar resposta para a vida, né? Ser responsável é isso. É utilizarmos a nossa habilidade de respondermos à vida naquilo que ela apresenta enquanto questão. Então isso tudo nos leva ao nosso crescimento. É um momento de libertação, sim. É um momento de purificação. Mas é preciso também que a gente faça a nossa parte, no sentido de assumirmos essa responsabilidade. E isso tem muito a ver com esse curso, que é o curso do despertar. Porque ele nos coloca 4 estágios para o despertar do nosso ser espiritual. O primeiro estágio, que é o que a grande parte do planeta, da humanidade vive, é a parte da vitimização. Nós somos muito vítimas. Somos muito coitadinhos. Mas isso também não tem nada de errado, porque isso é natural. Nós somos condicionados a, desde criança, vivermos dessa forma, né? Nós recebemos um monte de conceitos e de regras que somos obrigados a engolir e absorvemos de tal forma que nos condicionamos a agirmos assim. Então, sairmos desse estado de vitimização... Deixa eu tirar a música. Sairmos desse estado de vitimização é o grande passo, primeiro, e essa palestra basicamente vai se tratar desse primeiro passo, para começarmos esse processo de evolução, de despertar da consciência. O segundo estágio desse despertar é aquele em que nós assumimos o nosso poder, mas o poder do Espírito, o poder do ser divino sobre a Terra. O terceiro estágio é o de rendição. E o quarto estágio é de completa comunhão com Deus. Né? Então, é o curso realmente que vai nos dando as ferramentas para que a gente perceba esse nosso processo. E aí vamos voltar, né? Lembrando que é o momento de Páscoa, né? A figura do nosso Mestre Jesus. Né? Quando Jesus, a Páscoa ela simboliza muito isso. Né? Quando Jesus, ele naquele primeiro momento, ele é condenado, né? Julgado e logo depois crucificado. Se nós observarmos bem, ele foi crucificado e condenado pelo ego da sociedade, né? Então ali, naquele momento, o ego triunfava na sociedade. Mas logo depois, quando ele ressurge, ele ressuscita no terceiro dia, e ressuscitar significa levantar, erguer, nascer de novo. Ele ali está exaltando a natureza espiritual de todos nós. É o ser divino. Ele é que surge. E é esse ser divino que surge, esse deveria ser realmente o retrato mental que deveríamos ter de Jesus aqui na Terra. É esse ser que vence o ego, que vence a morte e vai aos céus, nas alturas. Esse ser divino é a mensagem de todos nós. Jesus, naquele momento, ele matou o ego, transcendeu, digamos assim, o ego, matou a morte, porque mostrou que a morte não existe. E aí nós nos perguntamos, né, mas por que será que quando a gente entra na grande parte, né, dos templos religiosos, a imagem de Jesus é aquela imagem horrorosa dele, crucificado e ainda de cabeça baixa? É o coitadinho, né? É a vítima, né? O nosso ego é tão identificado com o papel de vítima na sociedade que até a imagem do Cristo, que simboliza a ressurreição, que simboliza vida, eternidade, imortalidade, poder, a gente dá um jeito de consagrá-la no inconsciente coletivo como dor, sofrimento, né, de cabeça baixa. Então, a partir de hoje, vamos aqui fazer um pacto de Páscoa. Vamos retirar essas imagens da vida da gente, vamos realmente criar um batismo, no sentido de renovação. Porque a imagem que nós precisamos ter impressa na nossa alma é essa imagem do ser divino que nós somos, e que ele naquele instante representou. Essa transcendência do ego
é o nosso despertar de consciência. É assumirmos a responsabilidade do ser espiritual que todos nós somos. Nós não somos coitadinhos. Nós não somos vítimas de absolutamente nada. E precisamos começar a desafiar as crenças que nos fazem acreditar nisso. Para que a gente realmente assuma o nosso papel de criadores da nossa realidade, da nossa vida. Jesus mesmo nos disse, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, né? Ou seja, um ser divino não é aquele que fala manso, que parece um anjo, né? Aquele que está sempre calminho, como se ele fosse linear o tempo todo, na aparência exterior. Não, o ser divino é aquele que está identificado com o estado de consciência deste reino dos céus, e vamos entender dessa potencialidade imensa que todos nós temos enquanto espíritos de criarmos a nossa realidade. É claro que nós hoje vivemos um mundo em que a lei do karma está aí comandando, porque nós vivemos num mundo egóico. Se nós olharmos a nossa sociedade em todos os seus setores, e isso começa na educação infantil, a nossa própria educação infantil é uma educação egóica. Nós estamos identificados com os nossos papéis de pai e mãe, de filhos, de esposa, de marido, de professor, de aluno. Nós nos identificamos de tal forma com esses papéis que brigamos por ele, queremos impor muitas vezes as nossas razões. Né? Quando uma criança, na sua inocência, vai lá e escolhe uma roupa para sair de casa, o que o pai ou a mãe às vezes fala? Não, essa aqui não está boa, escolhe essa aqui, vai com essa aqui que eu escolhi para você. Qual a mensagem que eu estou dando para aquela criança? Primeiro, que o gosto dela não é bom. Segundo, que eu é que sou capaz de escolher o que é melhor para ela. Isso vai ficando registrado, porque isso não acontece uma única vez, né? Isso acontece sempre. É no prato de comida, é na forma de fazer o dever, em todas as situações que nós vamos vivendo desde pequenos, nós vamos aprendendo a obedecer. E coitado da criança que tem uma natureza rebelde. Porque para ela sobreviver, ela tem que ter uma autoestima muito boa, mas trazida transcendentalmente do espírito. Porque ela vai desafiar os pais, e como os pais estão identificados nos papéis que realizam nessa sociedade, vai ser muito difícil essa criança permanecer com uma boa autoestima. Porque nós somos criados para obedecer regras e não a questionar regras. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade egóica. Nós não preparamos os seres para respeitá-los na sua individualidade, naquilo que ele tem para nos ensinar. Ah, Daniela, então agora você está fazendo uma palestra lá para castigar o Luiz Augusto, subvertendo tudo? Vai dizer que a administradora da casa enlouqueceu? Não é isso. Vamos perceber o que tem por detrás disso. Né? Eu não estou aqui pregando que os pais não devam ensinar seus filhos ou orientar seus filhos. O que eu estou colocando é que a situação de pai, mãe, filho, marido, esposa, irmão, são estágios de aprendizado aqui na Terra. Nós não podemos nos identificar com esses papéis no sentido de acharmos que essa é a nossa história e precisamos, de qualquer forma, desempenharmos bem nisso. Nós temos que ter um olhar além do aqui e agora. Nós estamos nesses papéis. Aquelas pessoas que convivem conosco, elas devem ser olhadas com singularidade. Eu tenho 2 filhos, né, nessa vida. Sou mãe de 2 rapazes. Um de 18 anos e um de 21. 2 espíritos completamente diferentes um do outro. Eu me lembro que quando o mais velho, que assim, espiritualmente a gente é muito parecido, porque sempre somos rebeldes por natureza, né? Então, às vezes, eu quero até chamar atenção, mas não consigo, que eu vibro quando ele me dá uma resposta mal dada. Porque eu vejo, às vezes, como o meu ego de mãe, eu quero impor as situações, ele questiona. E aí eu paro para pensar, falo assim, não, caramba, realmente, eu tenho muito para aprender com esse menino. Mas eu me lembro quando ele tinha 4 anos de idade,
E o irmão dele, que é hiperativo, tinha acho que 1 ano e meio. E o Fernando, ele não parava quieto. O Fernando era aquela criança que parecia que dava corda, assim, e ele saía. E ele só parava quando dormia. E eu me lembro que um dia, morava na casa, morava na Barra, numa casa grande, eu estava sem ninguém para me ajudar. Já eram 4 horas da tarde, eu tinha dado almoço para os meninos, mas eu mesmo não tinha conseguido almoçar. E quem me conhece sabe que eu sou movida a água e a café. Então eu falei assim, não, agora é o momento de eu tomar pelo menos um café. Peguei Fernando, prendi no carrinho e fui fazer o meu café para tomar. Nisso vem o meu mais velho, o Gilbert. Falou assim, mãe, por que você prendeu meu irmão no carrinho? Eu cheguei a gelar, né? Eu falei assim, bom, eu prendi o seu irmão no carrinho, meu filho, porque eu quero tomar um café e seu irmão não para. Pelo menos eu quero respirar nesse momento. Aí ele olhou para mim e falou assim, você gostaria que eu te prendesse no carrinho? Eu tuxei. Se eu responder que sim, eu vou estar mentindo. Se eu responder que não, eu tenho certeza que ele vai dizer que eu fiz alguma coisa que eu não gostaria. Mas optei por falar a verdade. Eu falei assim, não, meu filho, eu realmente não gostaria que me prendessem no carrinho. Aí ele levantou o dedinho assim, falou assim, você não vive dizendo que a gente não pode fazer com o outro aquilo que não gosta que faz com a gente? Você fez uma coisa errada, mãe. Arrebitou aquele nariz e foi pro quarto. Aí eu falei assim, imagina isso adolescente. Meu Deus. E ali eu comecei a estudar tudo que se possa imaginar. Inteligência emocional, pedagogia, psicologia. Na verdade, quando eu me deparei com Gilbert fazendo aquele questionamento aos 4 anos de idade, realmente eu parei para pensar, não estou preparada para ser mãe disso. Vou me preparar. E graças a Deus eu me preparei, porque hoje é um menino que quem acompanha desde a chegada aqui na casa vê o evoluir dele, né? E nós temos um relacionamento realmente muito bom. Ah, ele faz as coisas que você gostaria? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Mas eu respeito. E eu acho que o caminho que nós encontramos justamente de construir um relacionamento bom foi com base no respeito, dele se sentir respeitado enquanto filho. Porque, na verdade, toda autoridade é uma ilusória. A autoridade de Jesus é uma autoridade conquistada. E é conquistada pelo quê? Pelo respeito e pelo amor. Só isso, na verdade, existe de concreto quando nós nos deparamos com o mundo espiritual, por exemplo. Quando nós estudamos os livros de André Luiz, que nos retrata esse mundo espiritual, qual é a realidade que nós nos deparamos? Os espíritos, eles são respeitados pela hierarquia que tem? Não. Pela forma deles vibrarem, que reflete a quantidade de amor e de evolução que eles possuem em si. No mundo egóico, amor não existe. Porque se o amor existisse, não haveria o paradigma do medo. 2 grandes paradigmas dividem a sociedade hoje. Ou você vai pelo amor e pela confiança, ou você vai pelo medo. Como nós fazemos as nossas escolhas, hein? Com base em que paradigma? Do medo ou do amor e da confiança? Quando eu saio na rua, eu vou ter medo de ser assaltada? Nossa, mas o mundo está perigoso. Eu acho que viver é perigoso. Mas eu não acredito que isso é um perigo. Eu acredito que o invisível me protege. E isso para mim é um mantra. O invisível me protege. Eu não vibro no medo. Porque eu não acredito no medo. Eu acredito na força do amor. No amor que me protege. Porque se eu vibrar amor, as situações que eu vou atrair para a minha vida serão situações boas. Se eu vibro no medo, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar paralisada, porque o medo nos paralisa. E o que nos faz vibrar no medo é a nossa identificação com o ego. O ego é a nossa forma de identificação com tudo que é material e nessa vida, com tudo que fica por aqui. Eu me identifico com a minha história. Eu sou a minha história. Eu hoje sou Daniele, uma mulher, com 2 filhos, fui advogada, hoje sou terapeuta, administro uma casa. Isso é minha história. Eu não sou isso.
Eu estou vivendo essa experiência que está trabalhando as minhas habilidades emocionais, espirituais, intelectuais, porque o meu processo é de evolução e de despertar. Mas eu não posso me identificar com essa história nem com os papéis que eu vivo nessa presente vida, porque tudo vai passar. As pessoas passam, as situações passam, tudo se transforma. Agora, o eu imortal, o espírito, esse sou eu. E aí, quando chegar o momento, eu deixo essa experiência e vou continuar, porque o universo é o limite. Não existe limite. Mas nós acreditamos nisso? Muitos aqui estão pensando, que mulher louca, como é que ela fala isso ali na frente, que não existe limite? Porque nós acreditamos que existe limite. Nós nos identificamos com todos os limites que foram impostos para a gente. Nós acreditamos. E se nós acreditamos, damos atenção, tudo aquilo que nós damos atenção, nós criamos. Não é isso que a física quântica está nos comprovando aí? Que nós criamos a nossa realidade? Nada existe. Tudo é uma onda de frequência. Né? No momento que você dá atenção a determinada coisa, entra o colapso e aquilo passa a fazer parte de uma realidade. A minha realidade é igual a dele? Não é. Eu dou atenção a coisas que ele não dá. E a minha realidade está errada e a dele está certa? Não. A minha realidade está certa para mim, a dele está certa para ele. Como é que a gente pode querer que nós todos vivamos uma mesma realidade? Nós nem vivemos a mesma sintonia. Nós estamos aqui na Terra, no mundo, os espíritas falam, que é um mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, que será um mundo melhor. Todos nós vibramos na mesma frequência? Não. Cada um de nós vibra em frequências diferentes. E isso é um fator determinante de muitas situações que atraímos para a nossa realidade. Esse é um olhar espiritual numa vida material. A nossa criação de realidade está diretamente ligada a essa situação. E olha que maravilha! Eu escolho a sintonia que eu quero viver. Eu escolho as situações que eu quero transformar. Eu escolho as experiências que eu quero ter. Isso é poder espiritual. Mas a gente não dá importância a isso. A gente dá importância ao poder do ego. Não é? Aquele que ganha mais dinheiro na sociedade, as celebridades de 30 segundos. Né? Essas, então, as portas são abertas porque é um mundo de ilusão, é um mundo egóico. É um mundo que, se soprar, não sobrevive. E a qualquer momento pode deixar de existir. Só apertar uns botõezinhos errados, estourar algumas bombinhas por aí, puf, pulverizamos o universo e vamos virar... fazer movimento dos sem teto, não, dos sem planeta, né? Porque aí desintegra tudo. Mas a nossa realidade mortal, essa não vai ser desintegrada. Essa vai permanecer, porque essa é a realidade. E aí, às vezes, a gente se desespera com situações puramente de identificação, com medo de viver as experiências da vida. Né? Porque nós temos grande medo de mudança. E olha o que é mais incrível. Nós temos medo de mudança no mundo que é pura impermanência. Pode isso, Arnaldo? Arnaldo não, futebol, é proibido falar aqui hoje. Mas pode isso. Nós temos medo de mudança, nós somos espíritos imortais, em mudança permanente, porque o universo é mudança constante, né? E aí nós temos medo da nossa própria natureza. Então nós temos medo de escolher, porque temos medo de errar. E se eu errar, meu Deus, e se eu fizer a escolha errada? Minha querida, é muito melhor não fazer escolha alguma e continuar numa situação de sofrimento. O que significa karma, senão ação? Ou seja, se nós hoje vivenciamos situações karmáticas, que é a vida me devolvendo aquilo que eu fiz no meu passado, seja esse um passado de outras vidas, seja esse um passado de 10 anos, digamos assim. O que é errar e acertar? É o ego, julgando as nossas atitudes, porque para o espírito imortal não existe certo e errado, existem experiências.
Experiências que vão trazer resultados. Resultados que eu vou perceber se foram bons ou se não foram bons. E o melhor de tudo, eu posso modificar. Eu posso transformar. Eu posso escolher diferente. Mas como nós estamos... Plácida, se eu fosse você, vinha mais pra frente. Você já foi lá, já foi pra cá, agora tá aí. Se nós nos identificarmos com isso, imagina. Poder escolher é utilizar o livre-arbítrio para a construção da nossa própria realidade. Agora, ficar vivenciando uma mesma situação que traz sofrimento, que você sabe que não vai ter transformação, a menos que você tome uma atitude, mas aí eu tenho medo de errar. O que é errar? O que é acertar? Como eu estava dizendo, e agora eu encadeei o pensamento novamente. Senão, a gente julgando. E todo julgamento é operação egóica. O espírito não julga. Ele vive as experiências. E ele não está nem no passado e nem no futuro. O espírito, ele só vive no momento presente. É aqui e agora. Se eu estou presa a situações do passado, eu estou no ego. Eu estou na mente. Se eu estou ansiosa pela situação do futuro, eu estou no ego. Eu estou na mente. Porque o espírito, ele só tem um momento presente para viver. E é isso que os grandes gurus da atualidade estão dizendo. Né? Cartoli, Deepak Chopra e tantos outros. Cartoli, inclusive, com o livro Poder do Agora, que é maravilhoso. E ele diz isso, nós não temos que temer o ego. Nós temos que entender o seu mecanismo. De como ele age nesse processo de identificação da nossa história. E basta acendermos a luz da consciência que esse mecanismo se dissolve e pronto, estamos no espírito novamente. Vocês já experimentaram fazer esse exercício? É difícil, porque nós não somos criados para viver o momento presente. Né? Nós obrigamos os nossos filhos a estudar um monte de matéria pensando no futuro, né? Então eles não podem jogar bola agora. Imagina, perder tempo jogando bola. Você tem que pensar no futuro, na sua vida, na coitada. Criança de 8 anos tem que pensar numa vida profissional daqui a 20. Pai e mãe treinando filho para ser neurótico. Me dá aquela água que eu te dei. Só para dar um golinho aqui. Treinamos os nossos filhos para serem neuróticos. E, no entanto, eles só têm que momento para utilizar? No momento presente? Eles não são crianças? As nossas crianças brincam como nós brincamos, eu não sei vocês, mas eu jogava bola, eu batia pique descalça na calçada, apertava a campainha da casa dos outros e saía correndo, era mó barato. Eu curtia a minha infância. Mas os nossos filhos hoje quase não têm infância, porque nós não deixamos eles viver esse momento fundamental de compartilhar experiências com outra criança. Ainda que seja pela internet, mas é um momento importante para eles. É a forma que hoje o mundo virtual se comunica, não é isso? Pelo Facebook, aliás, eles hoje não usam o telefone para falar, é interessante, né? Eles não falam no telefone, eles escrevem no telefone. Antigamente a gente ficava 2, 3 horas batendo papo, né? Eles ficam escrevendo, teclando, e tudo errado. Português horroroso. Mas nós nos condicionamos a viver o quê? No futuro. E aí se tornam adolescentes ansiosos, sem saber do que gostam, porque a gente está acostumado a gostar por eles. Você pergunta a um adolescente o que ele gosta e às vezes não sabe nem responder, porque está perdido. Né? Deixa eu consultar os outros para saber do que eu gosto. E qual a ideia que nós criamos de Deus? De alguém que nos julga, né? É possível a gente se sentir íntimo de alguém que nos julga e pode nos condenar? Não. O natural é a gente se sentir separado. E é assim que nós nos sentimos em relação a Deus. Nós nos sentimos separados. Teoricamente, a gente pode até imaginar, ter a sensação de que vivemos numa unidade. Mas não é uma sensação sentida. É uma sensação ilusória e pensada. Tanto que nós nos sentimos desamparados, carentes e solitários.
Se nós realmente sentíssemos a presença de vida divina, não nos sentiríamos carentes, porque Ele é o manancial de tudo que existe. Tudo. De amor, de abundância, de prosperidade. O universo é próspero, é rico, é abundante, é perfeito. A nossa essência é essa mesma essência. Deus está lá e está cá. Mas nós não nos sentimos assim. Vítimas, imagina se um ser divino vai ser vítima de alguma coisa. Um ser divino, ele tem o poder de determinar a sua existência. E, no entanto, nós nos sentimos vítimas. Da nossa história, da nossa infância, do pai, da mãe, do marido, da situação, da política, do governador, do prefeito. Nossa, nós somos tão vítimas que somos muito chatos. A gente reclama muito. Quer saber se você está no papel de vítima? Anota por dia quantas reclamações você faz, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Choveu, encharcou, reclamou do prefeito? Vítima. Aí vocês vão ter milhares de justificativas. Você joga um papel no chão? Vocês votaram na última eleição? Participam da vida política da sua cidade? Reclamar é mais fácil, né? A gente dá poder para o outro. Por que eu vou assumir o poder de decidir alguma coisa? Se tem o outro para decidir, o outro para realizar e eu para reclamar. Quem assistiu a palestra do Marcelo Paturi aqui na semana passada, que foi maravilhosa, eu não sei se vocês estão lembrados de um dos conselhos de Krishna. Não se lamente. Se lamentou, vítima. Reclamou da mulher, reclamou do marido, vítima total. E quem é que não reclama, né? Porque é mais fácil olhar para o outro do que olhar para si mesmo. Mas isso é um papel de vítima. Se está ruim, por que continua, amigo? Ah, mas e aí o meu investimento, o meu futuro, a minha família? Então não reclama, dá um jeito de resolver para ficar melhor. O que você pode fazer para melhorar esse relacionamento? Para de reclamar. Porque reclamar só vitaliza o que está ruim. E aí vamos voltar para os nossos filhos? O que a gente faz com eles, hein? A gente trabalha com o lado luz deles ou com o lado sombra? O que a gente vitaliza nessa criação, hein? O quarto está desarrumado. Eu falo que ele é um bagunceiro, que não tem jeito, ou chego junto e ensino a arrumar? Eu vivo um papel de vítima, reclamando do meu filho, ou eu assumo um papel de co-criadora na educação dele, no sentido de chegar junto para resolver a situação? Esse é o diferencial, nas pequenas situações da vida. O relacionamento com determinada pessoa não está legal? O que eu posso fazer para melhorar? Vamos trabalhar com reforço positivo? Nós somos seres divinos, todos nós temos luz. E todos nós podemos trabalhar com o melhor de cada um. Isso é escolha? Isso é opção? Como nós agimos no nosso dia a dia, hein? Como a gente fica colocando o poder na mão do outro, né? E aí a gente só reclama. Somos muito vítimas ainda. Porque estamos identificados com esse nosso ego, que se prende, que se identifica, que sofre, que tem medo. Enquanto na realidade nós somos, a nossa essência é divina. Todo o poder criador reside na gente. Se tivermos problemas, desafios para resolver, vamos consultar essa nossa consciência, esse nosso ser divino, esse eu superior. Vamos fazer silêncio mental. Porque a nossa mente, ela é programada pelo ego. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é a dominar esse aparelho. Porque a mente não é um aparelho. Vamos pensar na mente como um aparelho, em que roda um determinado programa. Esse programa, ele foi formulado ao longo dessa vida e de outras vidas. E está rodando aqui na nossa mente. Esse programa obedece à lei de sintonia vibratória. Então nós vivemos mergulhados na inconsciência coletiva. Por aqui,
Existem várias ondas, várias frequências, vários pensamentos, várias ideias. E se eu tenho uma mente deseducada, tudo isso passa por mim, porque ele é um aparelho e que as coisas estão passando. Quem nunca se pegou tendo pensamentos horrorosos? E aí fala assim, meu Deus, mas eu não posso estar pensando uma coisa dessa. E às vezes não está mesmo, é que sua mente é deseducada e os pensamentos vão passando. Aí a gente começa a fazer a seleção dos pensamentos que queremos ter. Aí começamos um trabalho de educação da mente, até que passamos a ter o domínio sobre a mente. Eu penso o que eu quero. Eu crio o meu pensamento. Posso até ter alguns no momento de vigilância que passam por aqui, mas são pensamentos semelhantes à minha sintonia vibratória que eu cuido e guardo. E a gente consegue separar o que é nosso do que é do outro. Mas enquanto não fazemos esse processo de educação mental, é uma maravilha, passa um monte de coisa aqui. Porque ela é um aparelho. Um aparelho que precisa ser programado para o bem, para o nosso sucesso, para a nossa evolução. E nesse aparelho estão impressas crenças que nós precisamos entrar em contato para modificar. Uma das crenças é que nós estamos sempre errados. Que nós somos pecadores por natureza. Já nascemos no pecado. Como se tivéssemos feito algo muito errado a vida inteira. E nós não merecemos ser felizes. Nascemos para sofrer, porque a felicidade não é desse mundo e eu vou ser feliz quando eu morrer. Quantas pessoas não vivem essa crença? Achando que tem que sofrer, que tem que resgatar, que tem que aguentar, porque vai ser feliz depois. Vivem um processo de depressão, achando que essa depressão, por milagre, vai passar e se transformar quando a pessoa morrer. Isso é uma grande ilusão, porque você se leva para onde quer que você vá. E se o seu estado vibratório é um estado de depressão, deprimido que você estava, deprimido lá você vai ficar. Então, as nossas questões precisam ser resolvidas aqui, agora. As nossas crenças precisam ser desafiadas agora. Porque termos um corpo de carne é uma bênção. As nossas sensações aqui, nesse escafandro, digamos assim, ela é bem menor. Então, o que dói um pouquinho aqui, no plano espiritual dói mais. Porque você não tem um corpo para abafar. Então, olha que bênção nós temos de estar aqui resolvendo, entrando em contato com as questões que nos afligem. Todo conflito é muito bom, porque mostra que alguma coisa está mexendo dentro da gente. A consciência começa a ser desperta. Enquanto estávamos no automático, nós não vivíamos isso. Íamos fazendo. E se esse fazendo já não nos satisfaz, isso é muito bom. Vamos olhar a nossa vida com esse olhar espiritual. Porque nós somos essa essência espiritual. Todo problema, quando a gente consegue se distanciar emocionalmente dele, adquire uma insignificância tão grande. Vamos olhar para essas questões com esse distanciamento. Vamos consultar a alma. Vamos consultar o espírito. O espírito tudo sabe. Tudo está na gente. Despertar a consciência e relembrar quem somos. O nosso espírito sabe o que é melhor, o caminho, a nossa programação, o que viemos fazer, o que precisamos transformar, o que precisamos resgatar. Ele sabe e dá a direção, é um impulso na alma que vai. Quando você entra em contato com o seu espírito e ele mostra o caminho que você deve seguir, a vida flui, você não briga com a vida. Quando você se distancia disso, parece que cria uma resistência, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. É a sua alma mostrando que você não está fluindo com a vida. Porque o caminho que existe para você é o caminho da fluidez, de ir. E mesmo nos momentos de maior dor, de maior prova, a sua alma diz, aguenta que vai passar.
é um período, mas lá na frente vai fluir. A alma diz isso pra gente. Ela mostra. E aí, você passa por esse momento, mas você tem uma força inabalável para passar por essa situação. Por quê? Porque é a sua alma te mostrando isso. Porque você está ligado a ela. Você está ligado aos seus propósitos divinos. Mas se você se distancia da alma e desse propósito e desse seu lado divino, o que acontece? Medo, hesitação, acha que não vai conseguir, que a vida é injusta, que as pessoas não te entendem, que o mundo é horroroso, que a vida lá é melhor do que a vida cá. E aí começa uma situação neurotizante. Por quê? Porque você está identificado com o ego. O ego que se identifica com a vida presente, com a sua história, com o papel que você vive, com as experiências que você vive. E essas coisas são experiências concretas de cada um de nós aqui. Todos nós podemos fazer uma meditação, uma reflexão, digamos assim, em relação às experiências da nossa vida. Nas vezes em que eu fui pelo Espírito, como eu me comportei, o resultado que eu obtive, e nas vezes que eu fui pelo ego, pelo medo, pela dúvida, por me sentir desamparado, por me sentir solitário, e o resultado que eu obtive. Ah, mas aí eu vou me culpar pelas minhas opções erradas? Não, não existe certo, não existe errado. O bom disso tudo é que o momento todo, o tempo todo, a gente pode refazer caminhos, refazer experiências, escolher diferente, optar por novos rumos. Porque tudo flui para que a gente desperte a consciência. Para que a gente se sinta integrado aos planos divinos. Nós não somos separados, nós somos divinos também. Nós somos divinos também. Viver com a consciência de um filho de Deus é viver tendo a consciência que tudo que a gente faz, que tudo que a gente fala, que tudo que a gente toca é sagrado. Porque sagrados somos nós. E tendo essa consciência, eu posso ter essa consciência brincando com meu filho, fazendo uma palestra, almoçando, tomando um bom vinho, indo a uma praia, andando de bicicleta, que eu gosto muito, e tantas outras coisas. Porque é um ser divino que vai estar fazendo tudo isso. E com essa consciência de ser divino, de ser um canal onde a divindade atua, a gente vai modificando as experiências da vida. Porque vamos entender o seguinte, na lei do karma, que é uma lei material, que é uma lei que nós estamos ali obrigados a resgatar o nosso passado, ela só é necessária para que a gente aprenda o ser divino que somos nós. Nós não precisamos pagar até o último centil, porque o amor cobre uma multidão de pecados, porque o bem que eu faço anula o mal que eu fiz. E se eu assumo a minha condição de ser espiritual nessa vida, comprometido em ser esse canal de realização, não há mais necessidade de pagar karma, coisa alguma, porque eu cumpri o papel que me foi dado nessa vida. Então eu vou agir de uma outra forma. Esse é um ser desperto vivendo na Terra, vivendo com a consciência espiritual. Não é abandonando o mundo, fugindo do mundo ou fingindo que não vive no mundo. É vivendo cada experiência do mundo com a consciência de ser um ser espiritual. E aí todas as experiências são maravilhosas, porque você não está mais no ego. Você está no espírito, e o olhar que você tem para tudo é de aventura, é de aprendizado, é de crescimento, é de transformação. Você se torna um alquimista do espírito, que é onde existe a verdadeira alquimia, de você transformar qualquer metal em ouro, ouro do espírito. Isso aqui vale a pena. Então a nossa vida aqui só vale a pena se for vivida dessa forma, com esse olhar espiritual. Porque as experiências passam a ter valor. E o sofrimento, ele deixa de existir, porque ele se torna desnecessário. Porque você vai viver a sua vida assim e vai compreender que cada pessoa na sua vida tem a experiência que precisa ter. E aí a gente solta uma das coisas mais difíceis de soltar, que é o controle. Controle é puro ego, né?
Não existe, de forma alguma, possibilidade da gente controlar qualquer coisa nessa vida. A gente não controla nem a própria respiração, porque se tomar um susto, ela acelera. E quero ver você controlar. Não controla. Mas nós vivemos ansiosos querendo controlar a nossa vida e a vida dos outros. Maluquice ao quadrado. Não é? Mas a gente tem essa necessidade. Por quê? Porque vive pelo ego, identificado com os papéis, e acha que controlando protege. Neurose, maluquice, no bom português. A gente não controla nada. Absolutamente nada. A gente tem a falsa sensação, bastante ilusória, de que controla alguma coisa. Né? Aí fica o neurótico ligando o tempo todo para saber onde o filho está, a esposa, né? O marido. Aí ele atende o telefone, diz onde você está e você acredita. Ele pode estar dizendo a verdade ou não. Qual é a realidade palpável nisso aí? Nenhuma. Não é muito melhor você gastar o seu tempo cuidando da própria vida e deixando o outro viver as experiências dele? Ah, mas esse fulano me traiu. Vai ser um telefonema? Alguém neurótico no seu pé que vai mudar tudo isso? Não, só vai dar mais vontade, né? Que aí você vai soprar. Isso tudo é besteira, gente. Quando a gente tira o olhar dessa vida presente, né, e coloca para as experiências imortais, sou eu com a minha consciência. Eu tenho que dar conta já para mim. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, só interessa a mim. E o que o outro faz ou deixa de fazer só interessa a ele. Solta o controle. Vive as experiências que a vida traz para você viver. Deixa o outro viver as experiências dele. Porque o relacionamento espiritual verdadeiro, o relacionamento amoroso, deve ser um relacionamento espiritual. Mas para que ele exista, ele tem que estar fundamentado no paradigma do amor. Não pode ser no paradigma do medo, de uma possível traição, de uma possível mentira, de alguma coisa assim. Isso é relacionamento de fantasia. No amor verdadeiro, as pessoas se aceitam como são. Se respeitam como são. Aceitação. Eu sou de um jeito, você é de outro, e nós vamos viver juntos. Compartilhar experiências. E a honestidade emocional tem que fundamentar isso. Porque senão, são relacionamentos de ilusão, puramente egóicos, em que não há um crescimento verdadeiro, né? Há uma neurose, em que ali se satisfazem a carência. No estado de carência, a gente já fez aqui várias palestras que eu não vou falar, porque já estão aí gravadas de outras formas. No estado de carência é que você projeta no outro as suas necessidades. Então o outro tem que suprir aquilo que você não se autossupre. Então você fica querendo que o outro te valorize porque você não se valoriza. Você quer a companhia do outro porque já se abandonou há muito tempo e não tem a própria companhia. Você quer que o outro te dê valor porque você não sabe se dá valor. Mas isso é carência, não tem nada a ver com amor. Amor é compartilhar experiências, é o respeito mútuo, né? É a aceitação mútua, é o sentimento gostoso, em que onde quer que outra pessoa vá, você vai estar ligada a ela, porque a sintonia persiste. Se ela mudar de país, se ela mudar de mundo, se ela for para outra esfera, a sintonia estará existindo e nutrindo. Porque tudo energeticamente é nutrição. Nós nos nutrimos uns dos outros. Né? A saudade que a gente sente quando alguém deixa de fazer parte da nossa convivência é essa desnutrição energética. De repente a pessoa sai do nosso convívio e a gente sente uma perda energética. Por quê? Porque a gente se alimentava daquela energia diária. Né? E com o tempo, aquilo vai sendo suprido por outros relacionamentos, por outras coisas, e a saudade vai se tornando suportável até que ela passa a ser uma coisa gostosa quando a gente lembra daquela pessoa e dos momentos bons que vivemos ao lado dessa pessoa. E aí, quando a gente está identificado com o ego, quando a gente está identificado com a nossa história, a pessoa morre e o mundo acaba. Meu Deus! Quantas pessoas tiram a própria vida porque sofreram uma rejeição? Isso é sério, gente.
Olha o nível de carência, olha o nível de apego, olha o nível de distorção que nós vivenciamos por conta da nossa visão de mundo puramente egóica. A pessoa está tão identificada com aquela história ou com aquele suposto amor, que de amor não tem nada, que ela aniquila a própria vida porque alguém deixou de fazer parte do seu convívio diário, porque bateu na sua gaveta emocional de rejeição. Então nós precisamos desafiar, e esse talvez seja o recado mais importante da noite de hoje, precisamos aprender a desafiar as nossas crenças. Aquelas coisas que nós acreditamos e que têm servido para embasar as nossas escolhas e o nosso modo de viver. Quem é, como é o Deus que nós acreditamos existir? É um Deus que realmente é absoluto, consciência pura, e essa consciência da divindade, ela está refletida em mim de alguma forma? Eu me sinto um ser divino? Porque nós somos esse ser divino. Eu sinto que eu sou merecedora desse amor, dessa condição, dessa filiação divina. Eu mereço ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Todos nós nascemos para ser felizes. Todos nós. A felicidade pura pode não ser deste mundo, como disse Jesus. E realmente no mundo egóico, ela não existe enquanto, digamos assim, psicosfera, né? Enquanto sensação de todos. Mas o estado de felicidade interna, isso é possível você conseguir. Quando você consegue sentir a presença divina, quando você está ligado a essa divindade de alguma forma, você consegue esses momentos, você se rende à vida. E aí a vida flui, e você sente essa vida fluir. E as coisas que você faz passam a te dar uma alegria genuína que vem de dentro. Então o estado de felicidade interno é possível alcançar nesse mundo, muito embora não seja um estado ainda externo. Porque o externo reflete a condição íntima da maioria da Terra, dos habitantes da Terra. E que é uma situação belicosa. Nós vivemos competindo uns com os outros, guerreando uns com os outros. Um mundo em que a paz precisa ser armada não é um mundo de paz. Porque não existe paz armada. Paz é sentimento, é estado de alma. E não vai ser armado que a gente alcança. Você pode ter a falsa sensação, mas o medo vai impedir você de ter o sentimento de paz. Essa paz verdadeira só quando a gente consegue perceber que Deus é o estado de consciência nosso, capaz, todos nós temos essa capacidade de alcançar. E o primeiro passo é sairmos dessa condição de vítima. Questionarmos todas as situações em que nos colocamos como vítima e realmente nos perguntarmos como eu posso assumir a responsabilidade por essa situação. No sentido de desenvolver a habilidade de dar a resposta para aquela questão que a vida está nos apresentando. Porque a vida só está nos apresentando aquela questão porque nós temos essa condição. Seja esse um estado de doença, seja esse um estado de conflito, seja qual for o estado que a gente esteja vivenciando nesse instante, ele só acontece para que a gente desperte a nossa natureza espiritual. Para que a gente saia da identificação com a nossa história, com o ego, com essa vida presente. Para que a gente assuma a nossa condição de filhos de Deus. E é para isso que essas coisas acontecem. Então, retornando àquele livro e àquele curso, nós vamos dar... Aliás, eu tenho algumas coisas para dar a vocês, realmente. Eu lembrei quando o Luiz Augusto... Qual livro? Oi? Qual livro? A realização espontânea do desejo de Deepak Chopra. É um exercício que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas eu estava lembrando de um peça de 4 anos atrás, em que o Luiz Augusto ele nos deu 3 meditações. Eu confesso a vocês que eu não sou cabalista, mas algumas coisas eu aprendo. E ele pegou 3 nomes ali, né? E ele falou que eram 3 nomes especiais para essa época de Páscoa.
E eu me lembro que terminou a palestra, eu fui lá e roubei as letrinhas e levei para casa. Então eu tenho esses 3 nomes lá em casa. Mas hoje eu pedi a ele, eu lembrei dessa história, eu disse: Luísa, eu me lembro de 4 anos atrás, quando você deu 3 meditações, e que ele falava que é a meditação do momento presente, que fala do milagre, que fala da libertação e que fala do amor incondicional. Né? E de lá para cá, sempre que chega essa época de Páscoa, eu lembro de fazer essa meditação. E aí ele me lembrou os nomes, é 3, 12, 43, e eu até pedi ao Michael para fazer aqui. Então, se no final alguém quiser roubar, fazer o que eu fiz aqui, a gente cede para vocês. 3, 12 e 43, nessa ordem, tá? Que ele pediu para ser feito. Então, no finalzinho, nós vamos fazer isso. Libertação. Não, 12 eu acho que é um amor incondicional. Eu tenho cola, peraí só um minutinho. Não é minha praia, né? Tem que pegar cola. 3, milagre. 12, do amor incondicional. E o 43, libertação. E ele pede para fazer nessa época, né? Nessa época e nessa ordem. Mas eu vou fazer com vocês daqui a pouco, que eu peguei a colinha. Mas eu também gostaria de fazer um exercício desse livro do Deepak Chopra, que é justamente nós percebermos essa presença da consciência na nossa vida. Nós desidentificarmos com a nossa mente. Nós percebermos que existe um ser, e esse ser somos nós, que está além da mente, além do pensamento. É o observador. Alguns chamam de testemunha. É a testemunha silenciosa que tudo vê e observa. Então, quando nós conseguimos nos identificar com essa parte nossa, nós estamos identificados com a nossa essência, com o nosso espírito. Mas, em geral, nós não temos o hábito de nos identificarmos com ela. A gente fica identificado com o pensamento, que não para. Não é? Porque o pensamento, ele muda. Mesmo aqueles que fazem meditação... Cadê meu amigo Gustavo? Né, Gustavo? Meu companheiro de meditação transcendental. Mesmo aqueles que têm o hábito de fazer uma meditação, a gente percebe que o pensamento ele é contínuo. Então a gente necessita realmente aprendermos a exercitar essa identificação com a consciência para que ele silencie. E isso você só consegue depois de um tempo. E com disciplina, coisa que eu não tenho, mas eu vejo que tem muita gente que tem, eu estou tentando ter. Né? Mas essa identificação com essa testemunha é tudo. Porque as respostas que todos nós precisamos vêm dessa identificação. É muito interessante que às vezes lá no consultório as pessoas acham que a gente vai dar resposta. Um terapeuta nunca dá resposta. Ele é um facilitador de um processo em que a resposta cada um tem que encontrar a sua. Porque a minha resposta é muito diferente da de vocês. Cada um de nós tem escolhas muito próprias. E essas escolhas têm que estar pautadas no processo interno de cada um. Então a gente não pode nunca dar respostas de caminhos para as pessoas. Né? Mesmo os filhos, quando chegam, mãe, o que eu vou fazer? Não sei, meu filho. O que você acha que você deve fazer? Né? Dentre as opções que você tem, e as opções são, porque a gente tem um olhar, então a gente pode mostrar caminhos. Você tem essa, essa e essa. Possivelmente as consequências serão essas, essas e essas. Mas a escolha só você pode dizer. Só você pode fazer. Porque o que é bom para mim pode não ser para ele, pode não ser para ela. Porque as nossas experiências são únicas, a nossa bagagem espiritual é única, o nosso processo interno é único, o nosso tempo é único. E tempo não é uma coisa medida, ele é algo sentido. Então, às vezes, a gente fica ansioso pelo tempo das coisas. E a gente brinca, porque o tempo é de Deus. Porque o tempo a gente tem que aprender a sentir para sair da ansiedade. Porque se você começar a medir o tempo, você se torna ansioso. E quando você entrega a resolução das questões da sua vida para essa testemunha, é interessantíssimo, porque você passa a sentir o tempo e as coisas, às vezes você faz uma ordem cronológica das coisas, no dia a dia ela se inverte e no final das contas você vê que tudo deu certo. Porque o Espírito tudo sabe, e quando você sai do controle da mente e se rende, entrega a ele, a própria vida trata de trazer as situações e as resoluções, mas para isso é necessário a rendição, que é o terceiro estágio do despertar. Né?
Antes disso, a gente tem que sair do papel de vítima. A gente tem que assumir o nosso poder para então se render. E aí tem um dos passos, né? São 7 passos que ele fala que nós precisamos obter, pelo menos começar a dar, para sairmos do papel de vítima. Então, assim, para a gente ultrapassar esse primeiro estágio, nós temos alguns passos. O primeiro deles é assumir 100% a responsabilidade. Ou seja, pararmos de nos lamentar, pararmos de nos queixar e começar a perguntar, né, o que eu preciso fazer para dar resposta a essa situação? O que eu posso fazer para transformar essa situação? Porque aí você puxa o poder para você. Você não fica esperando, né, que o outro mude. O outro não vai mudar nunca. Quem pode mudar é você em face da situação. Então, ter essa consciência. O único poder que nós temos é de mudar a nós mesmos. Todo o resto é ilusório. Todo o resto. O segundo passo é perceber como nós absorvemos o inconsciente coletivo. Como nós absorvemos crenças que não são nossas, como nós absorvemos o que vem do outro sem questionar. Então nós temos que aprender a passar pelo nosso filtro íntimo. Eu acredito realmente nisso? Essa crença faz bem para mim? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala assim: quando eu penso que encontrei todas as respostas, vem a vida e modifica todas as perguntas. Isso é maravilhoso. E que isso aconteça de ano em ano, né? Porque é sinal de renovação. Eu acho que quando uma crença não nos faz bem, eu acho que a gente tem que mudar a crença, não a gente. Eu acho que a nossa própria alma, através das sensações que ela nos transmite, ela nos mostra se a gente está no caminho bom para a gente ou não. Né? Tristeza, angústia, medo, isso não é de Deus. Deus é alegria, é paz, é serenidade, é força, é coragem, isso é divino. É harmonia. Todo o restante é medo. Medo não é de Deus. O terceiro passo é você perceber que você é mais poderoso do que imagina. Né? O nosso poder realmente ele reside nessa escolha que nós podemos fazer o tempo todo, porque tudo é escolha. Nós escolhemos o que nos alimenta, tanto materialmente quanto espiritualmente. Né? Quais os programas que eu gosto de assistir? Né? Aqueles que estão ali no paradigma do medo, Jornal Nacional, Jornal das 10, bom dia isso, bom dia aquilo, e toma notícia ruim, né? Começar o dia assim no bom dia e só desgraça. Se alimento, se eu não tiver o outro passo anterior de selecionar crenças, aquilo que eu vou absorver, se eu ficar sem seleção alguma, assiste o jornal e você vai estar plenamente deprimido ao cair do dia, né? Acabou o dia, depressão. Porque é só lixo, é só batendo no paradigma do medo, da desgraça, de que tudo está ruim. Notícia boa não vem de jornal, não dá audiência. Programa bom acontece 1h da manhã. Até lá é só lixo, né? Porque as pessoas gostam de lixo, infelizmente. Mas isso tudo é por quê? É o ego, é a identificação com essas coisas todas, né? Que vai nos colocando cada vez mais uma sensação de desamparo, de que esse mundo não é bom. Essa é a psicologia das trevas aqui na Terra. O quarto passo é você se conscientizar dos seus pensamentos, né? Entendendo que absorver pensamento e criar pensamento são processos diferentes. Então nós absorvemos muito, devemos selecionar grande parte e assumir o processo de criar os nossos próprios pensamentos. Identificar o que é meu realmente, o que é do outro, o que vem de fora e o que vem de dentro. Isso é bom até para processo obsessivo, viu, gente? As pessoas que ficam com medo de espírito obsessor, tem que ter medo não. Nenhum. Se ele está junto, ele veio te ensinar alguma coisa. Nem que seja tomar consciência do que te identifica com ele. E segundo, quando você consegue identificar o que é seu e o que é do outro, você sabe se está sob influência ou não. E aí você, inteligentemente, busca elevar
o seu padrão vibratório para que ele não consiga ter influência sobre você e assume o seu poder. Ninguém tem poder sobre você a menos que você dê esse poder a ele. Então, todo processo obsessivo é um processo de aprendizado para a gente que sofre. Para que a gente saia dele, desperte a consciência e supere o que precisa superar. E, de preferência, ajude aquela alma a descobrir o próprio caminho. Né? Mas esse é um trabalho espiritual. Mas ter a consciência do que é seu e do que é do outro é importante para tudo. Porque existem, a gente fala muito de obsessores desencarnados. E os obsessores encarnados? Os amigos da onça. Aqueles que vivem surgindo contra você ideias, tentando te tirar do bom caminho. É o mesmo processo, a gente não tem que ter medo. Você tem medo de alguém encarnado que te sugestiona para o mal? Não tem. A diferença é que um tem corpo de carne e o outro não tem. Mas o poder que tem de você aceitar a sugestão é você que dá. Então não tem que ter medo, tem que entender o processo e colaborar na transformação desse processo. Se for um problema de sintonia vibratória apenas, você resolve. Se for um problema de inimigo do passado que está ali se sentindo prejudicado, entenda que o inimigo de hoje foi amigo um dia. Só é inimigo quem um dia foi amigo. E se de alguma forma ele se sente injustiçado, o nosso trabalho é de trazer isso à luz da consciência e transformar também o processo. Oi? Eu vou chorar aqui. O que eu estou falando desde o início? Não existe vítima. Ah, sim, mas nós nos colocamos, não é? Nós somos o coitadinho, tadinho de fulano que está sofrendo um processo de obsessão, como aquele espírito é mau, como aquele espírito é perverso, puro ego, né? Na verdade, são os mal entendidos de amor. Pessoas que se sentem traídas, abandonadas, ludibriadas. Por isso que nós temos que resolver muito bem os nossos conflitos aqui, hoje e agora. Né? Para que isso não se arraste por muito tempo. Porque são energias que ficam em volta. Isso que eu estou falando é sério. A gente fica pensando em processos obsessivos, né? De vidas passadas. Quantos processos obsessivos a gente não consegue adquirir numa vida só presente? Amores mal desfeitos. Uma porta. Né? Pessoas magoadas. Amizades que se transformam em inimizades. Sensações que nós temos de sermos traídos. Olha só, mas isso tudo é processo nosso interno. Nós temos que resolver isso aqui dentro da gente. Porque o único mundo que nós temos poder de ação é o nosso mundo interno. Eu tenho que estar em paz com a minha consciência. Se ela me diz que está tudo bem, que eu fiz a minha parte, então está tudo bem, eu fiz a minha parte. Se de alguma forma ela diz que eu preciso fazer alguma coisa em cima daquela situação para que isso se resolva, tenhamos a coragem de agir e de fazer enquanto é tempo. Porque o tempo é precioso. Né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque às vezes uma questão aqui mal resolvida toma uma proporção e aquela pessoa fica ligada à sua energia, porque os cordões energéticos são uma realidade, e às vezes ela está desferindo golpes e golpes de ódio em cima de você, e você, invigilante, está absorvendo e fica doente, não sabe por quê. Então tudo parte do processo de conscientização, de como essas energias funcionam, de como nós funcionamos. E novamente eu digo, a alma sabe, ela aponta e dá a solução. Muitas vezes a gente não consegue mais o tempo hábil de fazermos essa conciliação na vida presente, mas a gente pode fazer no campo espiritual, que é onde verdadeiramente ele atua, gente. E nós temos aí o mecanismo, por exemplo, do Ho'oponopono. Vocês estão lembrados? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, espiritualmente, enderece a essa pessoa o pedido de perdão.
Me perdoe fulano de tal, porque naquela época eu agi dessa forma. Era o melhor que eu sabia fazer naquele momento, mas hoje eu sei que isso te prejudicou de tal forma. Manda isso para o universo. E começa o trabalho de limpeza e de purificação. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Quem quiser saber mais sobre isso, procure o Ho'oponopono lá no Google, que vocês vão encontrar essa escola. E essas ferramentas são de limpeza, de purificação astral. Ela atua no campo do imanifesto, no campo do espírito, que é a nossa verdadeira natureza. Então, se eu não puder chegar e falar, Tarcísio, me perdoe, desculpa, foi mal aquela vez e tal, se eu não puder fazer diretamente para ele, porque a vida se tratou de nos colocarmos diametralmente opostos e eu não consigo mais encontrar o Tarcísio, eu faço no campo do espírito, que também tem valor, desde que seja sincero. Tem que ser sentido, tem que ser um processo de consciência, o espírito atuando. Então isso é possível fazer. O quinto passo, depois de conscientizar dos seus pensamentos, é você perceber que você é ilimitado e pode fazer o impossível. Será que a gente acredita nisso? Que nós somos ilimitados e que podemos fazer o impossível? Isso é altamente desafiador, né? Você vê que realmente é um processo desafiador de despertar de consciência. Porque a gente acredita em limite o tempo todo. A gente vive no limite. Desculpa, foi tudo que eu podia fazer. E tá bem. E a gente acredita nisso. Mas o limite, ele só existe naquilo que acreditamos. Agora me faltou o nome daquele rapaz, mas ele já escreveu um livro e se tornou um best-seller. O nome dele é complicado, mas eu utilizei até aqui num dos workshops que eu fiz. É um rapaz que não tem as duas pernas e os dois braços. Nick Vujic. Esse, fala de novo. Nick Vujic. Esse aí. Ele é o exemplo da superação e de que não existe limite. Ele nasceu sem os dois braços e as duas pernas. Filho de pais médicos que queriam porque queriam que ele fosse abortado. A mãe bancou e não abortou. Ele hoje se tornou uma pessoa, um empreendedor fantástico. Ele é milionário. Ele dirige, tem uma vida completamente autônoma. E ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Oi? Ele casou. Não, aquele ali, ele é uma pessoa encantadora. A energia dele é uma energia atraente que encanta. Casar é de menos. Eu tenho certeza que ele casou, vai ser feliz, os seus filhos serão felizes, porque ele é uma pessoa de luz. E ele não deixou que se apagasse a luz dele. Entendeu? É uma pessoa que hoje faz obras assistenciais na África, multimilionário, por conta própria. Porque ele não acreditou no limite que não ter pernas e braços me impunham. E ele é muito engraçado, dizer que... Tem um vídeo dele que ele fala que ele está no carrão dele, no último ano, aquele carro fantástico, né? E que aí para uma menina, uma mulher do lado, no outro carro, né? E eles começam a azarar um ao outro, né? Daqui a pouco ele começa a rodar no banco do carro para mostrar que não tinha pernas. E a menina fica olhando assim, mas ele contando é muito engraçado. Porque ele simplesmente usou do bom humor para vencer todas as dificuldades. E nós... que temos dois braços, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos, achamos que existe limite para a gente conseguir o que quer. Pelo amor de Deus, né? A gente realmente tem que desafiar essas crenças. Só existe limite no que nós acreditamos que exista. Física quântica, não é isso? Eu crio a minha realidade, a minha atenção é que faz aquilo que aquilo exista no campo material. Se eu acreditar que existe limite, haverá limite. Se eu acreditar que não existe, não existirá. O sexto passo é que a emoção é o combustível. E isso é fantástico. Porque muitas vezes a gente fala as coisas, mas não sente aquilo no corpo. Nós somos um campo de energia, o nosso corpo físico é um campo de energia, o universo é um campo de energia. Se nós observarmos, tudo aquilo que nós temos medo aparece na nossa frente, não é isso?
Todo mundo, quem me conhece sabe, né? Eu sou médium de barata. Eu não consegui superar ainda o meu horror à barata. Se tiver uma barata em algum lugar, ela vem na minha direção. Se for voador, então ela quase pousa nos meus cabelos. Mas aquilo que a gente teme vira também uma fonte de energia. A gente atrai. Pessoas que têm medo de assalto vivem sendo assaltadas. Eu não tenho de barata, elas aparecem. Assalto eu não tenho. E decreto, invisível me protege, nada me acontece. Aquilo que a gente mais ama ou mais odeia sempre acontece na nossa vida. E aquilo que a gente quer muito não acontece. Ué. Parece... É de propósito. Parece antítese, mas não é. Porque esse é o 7º e último passo. Desapegue-se daquilo que você quer. Queira, mas sem apego. Deepak Chopra chama isso de lance a intenção para o universo. E desapegue-se do resultado. Querer é legítimo, a gente é movido por desejo, a gente deve enviar os nossos decretos, a gente deve manifestar verbalmente aquilo que a gente deseja. E solta. Sai do controle. Desapega, como diz a propaganda, né? Desapega, que aí vem. Porque quando a gente está naquilo que a gente mais teme, a gente está no paradigma do medo. Atrai porque é uma energia forte. Se a gente quer muito, mas quer com apego, não vem. Aquilo que a gente não quer muito vem. Então a gente tem que desejar sem se apegar à intenção. É um exercício do caramba, né? Mas faz parte do primeiro estágio, esses 7 passos. Para que a gente consiga sair do papel de vítima e assumir o nosso verdadeiro poder, que é o poder espiritual, que é o 2º passo. Lembrando que o 3º é a rendição e o 4º é a nossa unidade divina, a nossa unidade com Deus. Então vamos para primeiro o exercício do Deepak Chopra. A gente termina com as meditações do Luiz Augusto, que inclusive está aqui, não sei se vocês perceberam. Presença do Luiz Augusto, que eu falei com ele, olha, eu faço a palestra, mas você trata de lá soprar no meu ouvido. Dá um jeito de se desdobrar, né? Bom, então vamos lá, vou colocar a música para a gente fazer o primeiro exercício. A realização espontânea do desejo, de Deepak Chopra, que eu amo todos. Todos os livros de Deepak Chopra são maravilhosos. Acabei de receber um bilhete aqui dizendo que o relógio da parede está atrasado 15 minutos. Desculpa, gente. Então vou deixar por conta da hora a cargo de vocês. Vocês querem fazer esse exercício do Deepak Chopra ou a meditação do Luiz, que são com os nomes de Deus? Ou os dois, vocês escolhem. Eu só soube agora que o relógio está 15 minutos atrasado. Luiz, aí, por favor. Então vamos sentar confortavelmente nas cadeiras, colocando os 2 pés no chão, tomando consciência corporal, respirando profundamente. Aquela respiração mais profunda que passa pelo nosso peito, vai até o nosso abdômen, aquela respiração de bebê que levanta o abdômen. Vamos fazer 3 respirações profundas, relaxando, se desligando. Esse é o momento de contato com a nossa essência divina, com o nosso sagrado, com o nosso campo interno de infinita potencialidade.
do meu ser é a realidade suprema, a origem e a base do universo, a causa de tudo que existe. A essência do meu ser é a realidade suprema, a origem e a base do universo, a causa de tudo que existe. Nesse instante, nós estamos ouvindo uma suave música tocar, e ao fazer isso, vamos voltar a nossa atenção para quem está realmente escutando. Comece a perceber duas facetas diferentes de si mesmo. Seus ouvidos captam o som e o cérebro processa as notas. Mas isso é apenas a mecânica da audição. Quem liga as notas para que elas formem a música? Como você está pensando em ouvir? Quem está efetivamente escutando? Observe o espectador silencioso, o ouvinte calado que está sempre presente, a testemunha silenciosa. Essa presença existe não apenas em você, como também no espaço à sua volta. Trata-se da sua parte que está além dos pensamentos e sentimentos do momento. A parte que jamais se cansa e nunca dorme. Tampouco pode essa parte sua ser destruída. Reconheça que esse espectador silencioso está sempre presente. Ele é a parte de você que pode ser vislumbrada quando o tagarelar dos seus pensamentos é silenciado pela meditação. Você consegue sentir dentro de si essa corrente mais profunda de consciência? Conscientizar-se desse espectador silencioso significa começar a perceber o campo de inteligência consciente, a causa de todo o sincronismo da nossa vida. Vocês conseguiram perceber essa testemunha que existe além dos pensamentos? Uma sensação gostosa, né? De preenchimento
quanto mais em contato com a nossa alma, com o nosso espírito, mais a sensação de preenchimento vai tomando conta da gente. E a gente passa a não ter mais a sensação de desamparo, de abandono, porque na verdade essa testemunha silenciosa, que é o nosso eu superior, a nossa parte divina, ela tem contato direto com Deus, porque ela também é Deus. Então a gente vai adquirindo uma força, uma alegria, uma coragem, uma sensação de preenchimento mesmo, né? Que vai curando o nosso estado de carência, que vem dessa sensação de separação. Né? Transcender nessa vida é sairmos desse estado de carência para esse estado de despertar e de unidade. Então esse contato, se a gente puder 5 minutos do dia fazer um contato, de percebermos essa testemunha que preside todos os acontecimentos dela, que está observando na verdade, né? Então ali às vezes o bicho está pegando, as coisas estão acontecendo, aí você consegue se distanciar daquilo e observar de longe. E aí você encontra a solução, você encontra a resposta, é muito bom. Bom, então agora vamos para as meditações, né, do tio Luiz. Deixa eu pegar a primeira. Como eu disse para vocês, essa não é a minha praia. Então o primeiro sopro, ele trabalha a energia de milagre. Nós vamos pronunciar Sa-Yote, né? Sa-Yote. Vocês querem fazer isso 10 vezes, tá bom? Para a gente trabalhar a vibração, sentindo ampliar essa percepção. Então os milagres, né, que a gente quer na nossa vida. E o que é um milagre, se não a realização das coisas no plano do espírito, né? Se nós formos pensar bem, o que nós chamamos de milagre é aquilo que o nosso ego acredita não ser capaz de realizar. Mas quando nós transcendemos ao ego e adentramos o campo do imanifesto, que é o campo do espírito, tudo pode ser feito. E se nós realmente vivenciamos esse campo do imanifesto, acreditando, vitalizando isso, as coisas podem acontecer no nosso dia a dia, se materializar aqui na Terra. Então o milagre é a ação do espiritual na nossa vida. Né? Quando Jesus multiplica pães, ele está primeiro atuando no plano do espírito, do manifesto, multiplicando, mexendo nas energias, condensando essa energia para que o pão se manifeste no plano físico. Mas ele primeiro opera no espírito. E assim todo e qualquer milagre na vida da gente. Né? Quando a gente consegue o estado de graça, é viver no campo do espírito o tempo todo. Né? Então vamos lá trabalhar Sa-Yote. Aí atrás está dando para ver as letras, quem quiser ver, eu coloquei ali. Então, Sa-Yote. Vamos vocalizar 10 vezes esse sopro divino que trabalha a energia do milagre.
O segundo sopro é o que vai trabalhar o amor incondicional. O amor que é a energia da vida, a energia criadora e a nossa realidade mais profunda. A pronúncia é re-a. Tá? Gente, importante, respirem entre um sopro e outro, pelo amor de Deus. E o último, a gente demora um pouco mais na parte final, tá? E sente a vibração repercutir no seu corpo. Como é que é mesmo que eu falei? O terceiro sopro é o que trabalha a energia da libertação, né? Soltando as amarras, tudo que nos prende. Então que a gente possa vibrar essa libertação, que é a energia própria mesmo da Páscoa, para que a gente venha ressurgir na nossa plenitude divina, né? E a vocalização é vá, vá lá. Então, nesse instante, unidos
nesse sentimento, nessas vibrações de amor, de milagres, de libertação. Nós elevamos os nossos corações até Ti, Senhor, para agradecermos por tudo que já recebemos nessa vida. Pedimos nesse instante que envolva a toda a família Padre Pio, a todos que aqui se encontram, aqueles que não puderam estar presentes, nessas vibrações também, que represente para todos nós, nessa grande família, um tempo de libertação, de cura, de redenção espiritual. Que possamos todos nós sairmos dessa condição de filhos pródigos e adentrarmos a casa do Pai, com essa sensação de alegria, de estarmos sempre amparados, acolhidos pela divindade, que é Pai, que é Mãe, que nos ama profundamente, nos acolhe, está em nós, e que possamos despertar a nossa consciência para sentirmos que também estamos contigo, que somos uma só e mesma coisa, uma só e mesma sensação de amor, de plenitude, de acolhimento, de pertencermos ao universo que é a nossa casa, assumirmos essa grandiosidade, vivermos sem medo, mas pelo paradigma do amor, da confiança, da alegria. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Agradecemos pela presença dos nossos amigos espirituais, que são inúmeros, que possamos sentir o seu toque de acolhimento em nossos corações. E graças te darmos cada vez mais, Senhor, pela confiança que deposita em cada um de nós. Pedimos que nos inspire, que nos dê sempre lucidez, discernimento, entendimento, para que possamos realizar na Terra tudo aquilo que viemos realizar. E que possamos viver com a consciência de que quando eu realizo alguma coisa, na verdade é Deus que realiza através de mim. Somos seus filhos amados. Que possamos viver conscientes dessa condição de filhos amados, descobrindo que a luz existe em toda parte e em cada ser, e que possamos trabalhar sempre com o lado luz nesse mundo. Guia-nos, ampara-nos, sustenta-nos, acolha-nos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, uma feliz Páscoa e até quinta-feira da outra semana. Não, a casa funciona, né? Terça e quarta. Mas até a próxima semana, se Deus quiser.